A paz do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus. Eu trago uma palavra de Deus aos nossos corações, que se encontra no livro de João, capítulo 6, a partir do versículo de número 66, que diz assim: Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. E então Jesus disse aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Pedro: Senhor, para que iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Irmãos, nesta passagem aqui, a palavra do Senhor vai nos dizer que Jesus, aleluia, ele está pregando um discurso duro. Então, por causa desse discurso, muitos dos seus discípulos vão abandonar a Jesus. Muitos dos seus discípulos vão desprezar a Jesus. Muitos dos seus discípulos, que a Ixaraplafaço, Viaramanto, vão voltar para trás. Irmãos, porque quando o discurso é bom, quando a palavra vem para massagear o nosso ego, nós tende a aceitar. Quando a palavra vem de vitória, quando a palavra vem de bênção, quando a palavra vem de prosperidade, quando a palavra vem dizendo que nós vamos prosperar, irmãos, automaticamente nós recebemos a palavra com alegria, nós aceitamos, nós recebemos, nós dizemos eu tomo posse. Mas quando a palavra vem confrontando o nosso pecado, que é xaraplafasto, quando a palavra vem em exortação, em repreensão, quando a palavra vem, aleluia, como palavra de castigo, de juízo, libias, tocou, viaramando que assai. O ser humano tende a rejeitar, o ser humano tende a lavar, a desprezar, mas a palavra nos diz que aquele que despreza a palavra, aleluia, perecerá. Então nós não podemos desprezar a palavra, aleluia, independente como ela virá, se ela virar de bênção ou se ela virar de correção. Aceite a palavra do Senhor, aleluia, porque a palavra do Senhor sempre vem para nos dar vida, para nos trazer cura e libertação, transformação e nos conduzir para a salvação, nos conduzir para a vida eterna. Então, quando a palavra vem te confrontando, dizendo renuncia o teu pecado, deixa a tua vaidade, deixa a tua prostituição, deixa os vícios, deixa aquilo que não agrada ao Senhor, aceite a palavra do Senhor, aceite o duro discurso. Aceite o duro discurso. Aqui, irmãos, alguns dos discípulos não aceitaram e abandonaram a Jesus. Voltaram. Voltaram para trás. Olha o que diz aqui. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás. E já nem queria mais andar com Jesus. Irmãos, a Bíblia nos diz que aquele que lança a mão no arado e olha para trás não está apto ao reino dos céus. Aquele que lança a mão no arado e volta e recua. Deus, ele não tem prazer na alma que recua, na alma que se desvia, na alma que abandona a instrução, na alma que abandona a correção. Se você, aleluia, abandona a correção, você não é sábio, você é um tolo. Aqui nós vemos os discípulos, aleluia, voltaram para trás. Mal sabendo eles que eles estavam indo em direção agora à condenação. Porque quando nós deixamos a palavra, quando nós deixamos os caminhos do Senhor, quando nós abandonamos o Senhor Jesus Cristo e voltamos para a prática do pecado, voltamos para aquilo que é imundo, que é impuro, quando nós voltamos para o mundo, há um destino que nos aguarda lá, e o destino é de condenação. O destino é de perdição, o destino é que é por isso, irmãos, que nós não podemos, aleluia, rejeitar a repreensão, não devemos rejeitar o discurso duro, não devemos rejeitar quando a palavra vem nos confrontando, devemos aceitar, porque se o Senhor está confrontando é porque Ele nos ama. É a palavra mesmo do Senhor quem diz que Ele repreende e castiga aquele que Ele ama, aleluia. E se você está sem correção, você não é filho, você é um bastardo. Os filhos aceitam a correção e permanecem aos pés do mestre. E permanece, se humilhando. E permanece buscando. E permanece buscando melhorar. E permanece, obedecendo a palavra do mestre. Os filhos, irmãos, permanecem.
Os verdadeiros permanecem. Aqueles que verdadeiramente vão herdar a salvação, eles permanecem, independente se o discurso seja duro ou não. E o Senhor está dizendo, não rejeite a repreensão, não rejeite a palavra de de justiça, de juízo. Não rejeites. Quando a palavra vier para você te corrigindo, aceite. Aqui os discípulos voltaram para trás. Os covardes que voltem, porque para, aleluia, obedecer a palavra precisa ser corajoso. Para guiar para viver em contramão do mundo precisa ser corajoso. Para viver fazendo a vontade de Deus precisa ser corajoso. Abandonaram a Jesus. Mostraram a covardia voltando para trás. E o Senhor estava pregando um discurso, aleluia, de vida, irmãos. O próprio Senhor Jesus que disse, a palavra que eu vos disse são espírito e vida, irmãos. A palavra de correção, aleluia, gera vida no ser humano. A palavra, aleluia, de correção, aleluia, gera vida. Vida abundante, vida transbordante, vida de paz, vida eterna, irmãos. Vida. Mas aqui, muitos dos discípulos deixaram a Jesus, voltaram para trás. E o Senhor Jesus está dizendo, não volte, não se desvie, aleluia, da palavra. Não se desvie dos caminhos do Senhor. Não volte, aleluia. Permaneça, faça como Pedro, Simão Pedro, aleluia, disse aqui. Então Jesus disse aos 11, quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Para quem? Não é para onde, é para quem. Porque onde fala de lugares, quem fala de pessoas. E só quem pode salvar é o Senhor Jesus Cristo. Os lugares não salvam. A igreja não salva, a congregação não salva. Aleluia. A placa, o lugar onde a sua igreja está situada não vai te salvar. Quem vai salvar você é o Senhor Jesus Cristo. É o autor e consumador da sua fé. Aleluia. É o autor da igreja. É o Criador. É Ele que vai salvar. Para quem iremos nós? Pedro sabia exatamente, aleluia, que só havia salvação no Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Não adiantava ele correr para canto nenhum. Não adiantava ele se desviar, não adiantava ele sair da presença, não adiantava, porque ele sabia exatamente que a salvação era unicamente no Senhor Jesus Cristo. É por isso que ele diz, para quem? Para quem iremos nós? Tu tens. Tu tens as palavras de vida eterna. Irmãos, a palavra do Senhor te conduz. A palavra do Senhor te leva à vida. A palavra do Senhor te cura, te liberta, te transforma. Prospera você também, sim. Eu seria hipócrita de dizer que a palavra, aleluia, também não prospera. Porque a palavra do Senhor, ela é uma fonte inesgotável. Sim, a palavra também prospera, mas nós não devemos rejeitar a repreensão quando o Senhor, aleluia, quiser nos repreender. Não devemos rejeitar o discurso duro quando o Senhor quiser nos confrontar, quando o Senhor quiser até mesmo nos abater por meio da sua palavra. Pedro diz, para quem iremos nós? O Senhor tem a palavra de vida. Pedro está dizendo, eu não vou para lugar nenhum. Eu não vou para lugar nenhum, vou permanecer aqui. Independente se a palavra está me ferindo, independente se a palavra está fazendo eu chorar, independente se a palavra está me confrontando ou não, independente se a palavra está, aleluia, tirando a minha estabilidade ou não, eu vou permanecer aqui, eu vou permanecer nele. Permaneça no Senhor Jesus Cristo. Ele tem palavras de vida eterna. Ele tem salvação para a sua casa. Ele tem salvação para a sua família. Ele tem salvação para os teus. Permaneça nele. Pedro diz, aleluia, nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aquele que foi enviado ao mundo para derramar o seu sangue, para perdoar os nossos pecados, para nos lavar, para nos redimir, para nos livrar da morte, para nos dar vida e vida com abundância. Nós precisamos, irmãos, permanecer. O Senhor fala ao seu coração, não volte atrás. Porque é isso que o teu inimigo quer, que você retroceda.
É isso que o teu adversário quer. Revalavaste, ribia, charaplasto, comondoriaflasto. É isso que o teu inimigo quer. Que você, aleluia, abandone a fé. Que você abandone a palavra. Que você abandone, aleluia, a igreja. Que você abandone o teu mestre. É isso que o inimigo quer, irmãos. O inimigo luta incansavelmente, ele investe nisso. Para fazer as pessoas se distanciarem e abandonarem o Senhor Jesus Cristo. Ele investe muito, muito bem nisso. Porque o inimigo, ele quer ver a destruição, ele quer ver a derrota das almas. Mas o Senhor fala ao seu coração, não despreze a palavra de discurso, o discurso duro quando vem ao seu coração. Não retroceda, não saia da presença do Senhor, não volte atrás. Não volte atrás. Aleluia, que você possa permanecer nos caminhos do Senhor, porque Ele é o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. Aleluia. E só Ele salva, irmãos. Foi o próprio Senhor Jesus quem disse em Isaías: olhai para mim e sereis salvos, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Não há outro Deus que possa salvar. Não há outro Deus que possa dar vida eterna, vida de paz, vida de gozo, de alegria, de harmonia. Aleluia. Não há outro Deus, irmãos. Só Ele salva, só Ele cura, só Ele liberta, só Ele transforma, só Ele, aleluia, faz uma grande obra na sua vida. E o Senhor me traz aqui para falar para você que está pensando em desistir, que está pensando em parar, que está pensando em retroceder, que está pensando em voltar para trás. O Senhor está dizendo: não volte, permaneça. Ande que ai xaraplafá souve asté. Se eu estou te exortando, se eu estou te corrigindo, é porque eu te amo, é porque eu quero o seu bem. É porque eu que assouve astéria. É porque eu invisto em você. É porque eu tenho, aleluia, uma cidade celestial, a nova Jerusalém te aguarda. Estou preparando para você, mas para isso você precisa permanecer. Irmãos, nós precisamos permanecer nos caminhos do Senhor. A Bíblia nos diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte. Nós não podemos se desviar. Nós não podemos se afastar, nem desprezar a palavra do Senhor. Que hoje você possa receber esta palavra e permanecer. Não faça como esses discípulos que voltaram para trás e já não queria mais nem andar com Jesus. Quem antes andava de mão dadas com Jesus, quando ouvia um discurso que confrontava, um discurso duro, agora estava abandonando a Jesus. Agora estava se distanciando. Aleluia, irmãos, muitas das vezes a palavra vem e nós não aceitamos. Nós não queremos aceitar a palavra, porque confronta, aleluia, confronta o nosso eu, confronta o nosso pecado. E às vezes nós achamos até que não é Deus que está falando, mas é, irmãos, é Deus. Deus, ele repreende e castiga aquele que ele ama. E se ele repreende e castiga, é porque ele quer o melhor para nós. Então não despreze, não rejeite, não retroceda, não volte atrás. Permaneça, só em Jesus nós temos vida eterna. Fora de Jesus é só condenação. Fora de Jesus é só destruição. Fora de Jesus é só perca. Que ai, xaraplafá, sou viaramanto. Fora de Jesus, aleluia, é só derrota. Então, por mais difícil que seja, permaneça, porque em Jesus você é mais que vencedor. Por mais difícil que seja, permaneça, porque em Jesus você é mais que vitorioso. Em Jesus, você tem tudo. Se você tem Ele, você tem tudo. Logo, se você não tem Ele, você não tem nada, irmãos. Você não tem nada. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Que eu e você possamos permanecer e não fazer como esses muitos discípulos que durante uma palavra dura deixaram o Senhor. Aleluia, apartaram-se, desviaram-se. Permaneça. Permaneça. Mas a palavra está confrontando muito. Permaneça. Aceite. Quando o Senhor Jesus disser: abandone isso, tire isso não me agrada, isso é do diabo. Aceite, irmão. Se o Senhor Jesus está falando, aceite. Aleluia. Que você possa tomar posse desta palavra.
Vamos orar, agradecer a Deus por esta palavra, porque só nele nós temos vida eterna. Vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, Pai do nosso Senhor e amado Salvador Jesus Cristo. Eu quero te agradecer, ó Deus, por este momento, aleluia, que nós meditamos na tua palavra. Espírito Santo de Deus, só o Senhor pode dar vida ao ser humano. Só o Senhor, ó Deus querido, pode garantir um futuro glorioso para o ser humano. Que o Senhor possa alcançar cada vida que aqui, ó Deus querido, vai ouvir, ó Pai, vai assistir esse vídeo. Que o Senhor ajude, dê forças para eles permanecerem, Senhor, mediante as dificuldades, as impossibilidades. Dê força para eles permanecerem, Senhor, na Tua palavra, na busca, na oração, no jejum, na santificação. Ajuda eles a aceitar a palavra de correção. Ajuda eles a aceitar a palavra, Deus querido, Deus amado, aleluia, de repreensão. Espírito Santo, o Senhor os ama, ó Deus, ajuda eles, dá vida e vida eterna, vida de gozo, vida de paz e alegria para ele. Visita cada lar, cada família, Senhor, que o Senhor possa levantar, renovar, Senhor, meu Deus, restituir, Senhor, que o Senhor possa curar os enfermos, que o Senhor possa, Senhor, meu Deus e meu Pai, tocar nas causas impossíveis, que o Senhor possa fazer milagre na vida deste homem e desta mulher, que este homem possa glorificar o Teu nome, Senhor, que este homem possa saber que o Senhor é Deus e que o Senhor faz milagre na terra. Senhor Jesus, não temos para onde ir, para quem ir, Senhor, porque só o Senhor tem palavra de vida para nossas vidas, da vida e vida e abundância com teu povo, para o Teu povo, Senhor. Eu te peço também, Senhor, que o Senhor venha levantar os caídos, Senhor, sustentar os abatidos e salvar as almas que estão perdidas. Deus, aqueles que estão se desviando, ajuda eles a retornarem. Ajuda eles, Senhor, meu Deus, a retornarem, ó Pai, para os Teus pés, para que assim eles sejam abençoados, Pai, hoje e sempre, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe. Amém?